Oi, pessoal! Nessa aula nós vamos recordar aí a racionalização e também as razões da trigonometria, cosseno, seno e tangente. Se você ainda não aprendeu, não tem problema, você vai aprender agora nesse vídeo, tá bom? O que é racionalizar? Racionalizar é transformar o denominador de uma fração que é irracional em um número racional. E aí fica a dica para você pesquisar quais são os números que pertencem ao conjunto dos racionais e quais são os números que pertencem ao conjunto dos irracionais, tá bom? Então, como o meu espaço aí é pequeno, eu vou fazer um de cada vez e vou apagando. Vamos começar pelo exemplo 1, então. O que você vai ter que fazer para racionalizar? Você vai ter que multiplicar o numerador e o denominador da fração pelo denominador que é irracional. Quando eu falo de irracional, estou falando de raiz, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou repetir o 1 raiz de 2 e vou multiplicar pela raiz de 2, porque o denominador que é irracional é a raiz de 2, né? 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. Qual é a raiz quadrada de 4? 2, não é isso? Mas, se você quiser entender melhor, você pode também fazer assim, ó. Raiz de 2 elevada ao quadrado. Por quê? Porque ela está se multiplicando duas vezes por ela mesma. Aí agora eu vou simplificar a raiz com essa potência, porque as duas representam o número 2. Quando eu simplifico, quem é que fica aí embaixo? Só o número 2 sem a raiz. Acabei de racionalizar. Como eu tenho certeza que está correto? Porque o meu denominador não é mais um número irracional. Agora ele pertence ao conjunto dos números reais, ok? Vou deixar um pouquinho, deu uma olhadinha, vou apagar, vamos para a próxima. É a mesma coisa, hein? Vou multiplicar em cima e embaixo pelo denominador irracional. Então, vou colocar aqui, ó. Raiz de 7 sobre 3 raiz de 5 vezes. Quem é o denominador irracional? O raiz de 5. Então, é por ele que eu vou multiplicar em cima e embaixo. Raiz de 5 e raiz de 5. Ok? Raiz de 7 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 35. Eu pude multiplicar porque a raiz dos dois é igual. Agora, embaixo, eu tenho 3 e tenho uma multiplicação entre duas raízes. Então, eu vou repetir o 3. E a multiplicação entre as duas raízes, eu vou elevar ao quadrado, porque elas aparecem duas vezes. Repito raiz de 35. Repito o 3, porque ele não pode multiplicar a raiz. E vou simplificar esse expoente com a raiz. Quem foi que sobrou? O 5, ok? Chegando ao final, repito a raiz de 35, porque ela não tem raiz exata. E multiplico embaixo. 3 vezes 5, 15. Tá correta a minha racionalização? Está, porque o meu denominador é um número real, ok? Ficar um pouquinho aí para vocês verem. Vamos para a próxima. A mesma coisa, hein? Eu vou multiplicar em cima e embaixo pelos números irracionais que estão no denominador. 6 raiz de 8 menos raiz de 11 vezes raiz de 8 menos raiz de 11. E embaixo a mesma coisa, ó. Ok. Pronto. Como 6 aqui, ó, não tem raiz quadrada, eu vou repeti-lo.
E vou colocar entre parênteses essas duas raízes aí que estão sendo multiplicadas pelo 6, tá bom? Embaixo, lembra do que eu fiz com o 3 e com o 5? Como eles se repetiam duas vezes, eu elevei ao quadrado? Aqui também, tá? Ah, uma coisinha que eu esqueci de citar é que quando você vai racionalizar e existem dois números dentro da raiz, quando você vai multiplicar, o sinal inverte, tá? Você fica com um dos sinais negativos e outro sinal positivo, tá bom? Então não pode esquecer disso daí. Quando tem um sinal entre os dois termos, você coloca a operação inversa em uma das multiplicações, tá bom? Aí, ó, eu fazendo aqui, vai ficar assim, ó, a multiplicação. Raiz de 8, menos e mais, menos, raiz de 11 elevado ao quadrado, ok? Ó, eles apareceram duas vezes, ó. Então, eu tive que elevar ao quadrado, ok? Porque eles estão se multiplicando, beleza. Agora, vamos para a parte final. Esse 2 vai simplificar essa raiz e também vai simplificar essa raiz. Então, aí embaixo vai ficar 8 menos 11 e em cima não muda nada. Vou apagar para continuar o cálculo. Vai ficar assim, ó. 6 raiz de 8 menos raiz de 11, entre parênteses, sobre 8 menos 11. Porque eu simplifiquei, lembra? Em cima continua a mesma coisa. E embaixo, 8 menos 11, menos 3. Pronto, meu denominador não é mais um denominador irracional. Bacana? Ok. Aqui no slide tem a sua atividade de hoje, tá bom? Atividade 1. E agora nós vamos para as razões da trigonometria, seno, cosseno e tangente. Essas três razões a gente só utiliza no triângulo retângulo. Por quê? Porque o triângulo retângulo tem cateto adjacente, cateto oposto e a hipotenusa. A hipotenusa é o lado maior do triângulo. O cateto oposto é o lado contrário ao ângulo secundário. E o cateto adjacente é o lado que fica junto do ângulo, tá bom? O que é o seno? O seno é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. O que é o cosseno? É a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. E o que é a tangente? É a divisão entre os dois catetos, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tá bom? Certo? Ok. Vamos para os exemplos? Determine o valor de x em cada triângulo a seguir. Ó. Reparem que a gente já tem até uma questão resolvida. O ângulo aí da letra A era 50 graus. Eu tenho cateto adjacente, cateto oposto e a hipotenusa, ok? Eu sei quem é. Olhando para esse problema A, eu sei quem é o cateto oposto, mas eu não sei quem é o cateto adjacente. Então, significa que eu só posso aí estar calculando o quê? A tangente desse ângulo. Porque a única razão trigonométrica que me dá o cateto oposto e o cateto adjacente é a tangente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir, tá bom? Eu vou aplicar
a tangente. A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. É o que tá aqui, ó. É o que tá aí, ó. E como o meu ângulo é o ângulo de 50 graus, eu vou ter que procurar na minha tabelinha trigonométrica a tangente de 50. E aqui, ó, a gente já tá vendo, ó, é 1,19. Depois que você acha, você faz lá a sua famosa regra de 3, não é? E aí, acha o valor do x, ok? Vou repetir para ver se você entende melhor. Então, vamos lá. Nesse tipo de problema, eu tenho que avaliar o que o triângulo me apresenta, tá bom? O triângulo me apresenta o cateto oposto e o cateto adjacente. A única razão trigonométrica que usa o cateto adjacente e o oposto ao mesmo tempo é a tangente. Então, significa que eu tenho que calcular a tangente. Tá aqui, ó. Ó, tá aí. Ok? Depois que eu cheguei ao raciocínio de que eu preciso calcular a tangente, eu vou na minha tabelinha trigonométrica e procuro a tangente de 50 graus, que é o ângulo que o triângulo está me apresentando. Pronto, fui lá na minha tabela e achei aqui, ó. Achei quanto é a tangente de 50. Tá aí, 1,19. Feito isso, o que eu preciso fazer? Uma regra de 3 básica, ó, uma proporção. Para então eu conseguir achar o valor real do meu x. Ok? Beleza. Aqui eu coloquei quatro triângulozinhos para vocês tentarem resolver. Beleza? Essa é a nossa atividade de hoje. Caso você não entenda, você pode estar aí me procurando no privado, tá bom? Tchau, tchau.